Meu nome é Heloísa e hoje posso dizer com toda certeza: há amores que chegam como prisão disfarçada de liberdade. Eu tinha apenas 18 anos quando conheci Antônio. Ele era aquele tipo de homem que parecia ter tudo sob controle. Aos 45 anos, era charmoso, tinha um jeito seguro de falar e parecia conhecer o mundo inteiro. Para uma garota do interior como eu, ele era fascinante. Tudo começou numa feira cultural na cidade. Eu estava ajudando minha mãe a vender doces quando ele apareceu. "Você é um anjo", disse, me entregando uma flor que comprou na barraca ao lado. Naquele momento, me senti especial, única. Ele não era como os garotos da minha idade. Parecia maduro, seguro, como se pudesse cuidar de mim. No início, tudo parecia um sonho. Antônio me levava para lugares que eu nunca tinha visitado, me apresentava restaurantes e pessoas importantes. Ele dizia que eu era linda de um jeito que ninguém mais dizia. Minha mãe e minha irmã Ana já olhavam aquilo com desconfiança. "Heloísa, ele é muito mais velho. Você acha mesmo que ele quer algo bom para você?" Ana me perguntou um dia, mas eu achava que elas estavam apenas sendo superprotetoras. Então vieram os primeiros sinais. Primeiro, ele começou a reclamar das minhas roupas. "Você não precisa chamar a atenção de ninguém, já é linda assim", dizia com um sorriso que parecia carinho. Depois veio o controle. Ele ligava para saber onde eu estava, mandava mensagens a cada meia hora. No começo, achei que era cuidado, mas depois comecei a perceber que ele não queria que eu tivesse vida fora do que ele planejava para mim. Antônio não demorou a mostrar quem realmente era. Se eu demorava a responder uma mensagem, ele ficava furioso. Uma vez, fui ao mercado com Ana e não atendi o telefone. Quando voltei, ele já estava na porta de casa, dizendo que eu estava escondendo algo. Aquilo foi só o começo. Antônio começou a insinuar que meus amigos queriam mais do que amizade. "Aquele seu amigo da escola, ele olha para você de um jeito estranho. Já percebeu?" Ele dizia. Um dia, até o André, meu primo, virou alvo das paranoias dele. "Vocês são muito próximos, não acha?" perguntou, como se fosse uma questão séria. Eu achava tudo tão absurdo que só conseguia rir, mas ele nunca achava graça. As coisas pioraram quando ele começou a me afastar da minha família. "Eles não te entendem como eu", dizia. Se eu passava tempo demais com minha mãe ou minha irmã, ele arrumava um jeito de brigar. Comecei a me sentir presa, mas ao mesmo tempo tinha medo de contrariá-lo. Antônio não era violento fisicamente, mas sabia usar as palavras como armas. Ele me fazia sentir que, sem ele, eu não era nada. Tudo explodiu no aniversário da minha mãe. Era uma reunião simples, só para a família. Antônio não foi convidado, mas apareceu mesmo assim. Ele chegou com um sorriso falso, fingindo que era bem-vindo. Durante o jantar, começou a provocar. Primeiro, disse que eu estava muito arrumada para um evento de família. Depois, começou a acusar meu cunhado Ítalo de me olhar demais. Quando Ítalo tentou conversar comigo sobre um projeto de trabalho, Antônio perdeu o controle. Levantou a voz, me acusando de traição bem ali, na frente de todos. A vergonha que senti foi insuportável. Minha mãe interveio, mandando-o embora, mas ele se recusava a sair. Meu cunhado precisou escoltá-lo até a porta e ainda assim, ele saiu gritando que aquilo não ia ficar assim. Naquela noite, tomei uma decisão. Não podia continuar daquele jeito. No dia seguinte, mandei uma mensagem terminando tudo. Não tive coragem de falar pessoalmente. Ele tentou me convencer a voltar, dizendo que me amava e que mudaria, mas eu sabia que eram só palavras. O problema é que Antônio não aceitou o término. Ele começou a me perseguir, aparecia no meu trabalho, rondava minha casa e mandava mensagens ameaçadoras. A sensação de alívio que tive ao terminar desapareceu rápido,
dando lugar a um medo constante. Foi então que conheci Guilherme. Ele era um amigo de infância que reapareceu na minha vida no momento em que eu precisava desesperadamente de apoio. Guilherme era o oposto de Antônio, gentil, tranquilo e respeitador. Ele me fazia rir e me lembrava de quem eu era antes de tudo aquilo. Mas, quando Antônio descobriu que eu estava conversando com alguém, as coisas ficaram ainda mais perigosas. Numa tarde, Guilherme e eu estávamos conversando na porta da casa dele, quando dois homens em uma moto apareceram. Sem dizer uma palavra, eles desceram e começaram a agredi-lo. Fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Só consegui gritar enquanto eles batiam nele até ele cair no chão. Antes de irem embora, um deles me olhou e disse: "Diz para ele ficar longe de você. É um aviso." A culpa me consumiu. Guilherme estava no hospital, e eu sabia que tudo aquilo era culpa de Antônio. Minha mãe insistiu para que eu procurasse a polícia, mas eu estava com medo. Antônio tinha conexões na cidade, e eu não confiava que uma denúncia fosse me proteger. Então, decidi fugir, sem avisar ninguém além da minha irmã. Juntei algumas roupas e fui para uma cidade vizinha. Apaguei minhas redes sociais, troquei de número e cortei contato com quase todo mundo. Na nova cidade, arrumei um emprego simples e comecei a viver de forma discreta. Mas, mesmo longe, não conseguia me sentir segura. Antônio continuava mandando mensagens para minha irmã, dizendo que ia me encontrar. Cada vez que via um carro preto ou ouvia uma moto passando, meu coração disparava. A solidão era esmagadora, mas eu não podia arriscar voltar para casa. Depois de meses, a saudade da minha família falou mais alto. Decidi voltar para casa, mas sabia que precisava me proteger. Minha mãe e minha irmã me receberam de braços abertos e prometeram me ajudar a superar tudo. Por um tempo, pareceu que Antônio tinha desistido. Consegui um emprego novo e comecei a reconstruir minha vida. Mas um dia, enquanto voltava do trabalho, vi um carro me seguindo. Meu coração gelou. Tentei me convencer de que era paranoia, mas, ao olhar no retrovisor, vi Antônio no volante. Ele voltou a rondar minha casa, a ligar de números desconhecidos, a deixar mensagens que iam de pedidos de desculpa a ameaças. Uma noite, ele apareceu na minha porta, gritando para que eu abrisse. Liguei para a polícia enquanto ele socava a porta, mas ele fugiu antes que eles chegassem. Naquela noite, finalmente tomei coragem para fazer o que devia ter feito há muito tempo. Fui até a delegacia e contei tudo. Levei mensagens, áudios, tudo que tinha como prova. Consegui uma ordem de restrição, mas sabia que isso só não bastava. A polícia começou a investigar e descobriu que Antônio já tinha outras denúncias de violência. Pouco tempo depois, ele tentou invadir minha casa novamente. Ver Antônio sendo algemado foi libertador. Não vou dizer que foi fácil. As cicatrizes emocionais ainda estão aqui, e o medo ainda aparece de vez em quando. Mas, pela primeira vez em anos, sinto que tenho minha vida de volta. Hoje uso minha história para ajudar outras mulheres que passam por algo parecido. Quero que elas saibam que não estão sozinhas e que é possível sobreviver. Ele tentou me destruir, mas eu sou mais forte do que ele. Sou uma sobrevivente, e isso ninguém pode tirar de mim. Pessoal, eu tô começando minha jornada no YouTube faz pouco tempo, sou eu sozinho aqui com vocês e vou sempre me dedicar para trazer os melhores conteúdos. Se inscreve no meu canal e obrigado pela sua ajuda. Agora, seguimos. Há muitos anos, quando tudo era prosperidade para mim, trabalhei como comerciante em um dos mercadões mais antigos da minha cidade, aqui no interior de São Paulo. Comecei vendendo verduras. O ponto me foi cedido pelo meu pai. Durante mais de 20 anos, trabalhei e cresci nesse local. Estava indo muito bem e parecia que tudo estava fluindo perfeitamente. O mercado era um lugar movimentado,
cheio de vida e com uma concorrência sem igual. As pessoas que trabalham nesses lugares sabem exatamente como é. Com o tempo, construí uma clientela fiel, mas também acumulei alguns inimigos. O mais chato de todos era João. Ele tinha um ponto de frutas bem em frente ao meu e nossas diferenças se transformaram em uma rivalidade bem típica de novela. Certo dia, cansado de ver como as vendas do velho prosperavam enquanto as minhas pareciam estagnadas, decidi tomar algumas medidas. Ouvi rumores sobre uma mulher que vendia mais do que simples ervas e amuletos. Diziam que ela era uma mulher capaz de realizar feitiços e maldições por um preço bom. Num acesso de desespero, ao fechar uma noite quase sem vendas, decidi procurá-la. Dona Cristina já era uma mulher idosa, com um olhar penetrante e uma presença forte, dessas mulheres velhas que te causam medo. Seu ponto ficava em uma esquina escura do mercadão, onde havia flores e a entrada para aquele corredor era guardada por figuras que não sei o nome, mas que me causavam medo. O ar ao redor de seu posto sempre parecia mais carregado e incômodo, por assim dizer. Ao ver a mulher, ela me olhou como se já soubesse o que eu queria e, sem hesitar, eu disse: "Preciso da sua ajuda." Tentei soar de forma normal, embora minha voz tremesse. Ela sorriu mostrando aqueles dentes amarelos. "Pode ser que sua concorrência desapareça, mas tudo tem um preço, homem. Você está disposto a pagá-lo?" Fiquei surpreso ao ouvir que ela já sabia o que eu queria e assenti ignorando a sensação de advertência que sentia no coração. Ela me entregou uma série de frascos com líquidos de aspecto viscoso e algumas poções cheias de coisas que preferi não identificar. Fora isso, deu instruções detalhadas sobre como usar cada um deles e advertiu que eu deveria segui-las à risca. Toda noite, depois de fechar meu ponto, eu me esgueirava até o local onde João ficava e borrifava os líquidos fedidos em sua entrada. Também fazia isso ao redor do local e, em alguns casos, até pela janelinha que ele deixava aberta na parte traseira. Esperava que, com isso, as coisas se tornassem favoráveis para mim. Surpreendentemente, com o passar das semanas, os clientes começaram a evitar seu ponto, reclamando do cheiro e da estranha sensação que sentiam ao se aproximar. Suas vendas despencaram e, finalmente, ele foi obrigado a fechar o negócio. Fiquei sozinho no nosso corredor e, obviamente, naquele momento estava satisfeito por ter alcançado o meu objetivo. Embora deva dizer que minhas vendas não melhoraram, mesmo vendendo sozinho naquele corredor quase vazio. Pouco depois de João partir, comecei a notar algo estranho. Durante a noite, enquanto fazia as contas e guardava as coisas para fechar após o último cliente, avistava uma sombra se movendo pelo mercado. Mesmo achando estranho, não dei muita importância e pensei que fosse apenas alguém passando pelas grades. Apesar disso, essas aparições se tornaram mais frequentes e mais claras. Eu podia ver uma figura encapuzada que me observava à distância. Sabia que não estava imaginando coisas. Via com muita clareza, sempre nos cantos mais escuros. Lá estava ela e eu não sabia o que era, até que, uma noite, já não era uma sombra. Ela se aproximou o suficiente para que eu pudesse ver seu rosto. Era um esqueleto que não parava de sorrir. Era a morte que veio me cobrar seus favores. Eu sentia isso e não achava que fosse possível, mas havia ali. Tentei ignorar as aparições, convencendo-me de que eram apenas alucinações causadas pelo que fiz, mas as coisas pioraram. Uma noite, após um longo dia de trabalho, fechei meu ponto e fui para casa, bravo por ter sido assaltado. Ao chegar, um vizinho me segurou, com o rosto cheio de pânico. "Clayton, seu ponto está pegando fogo." Corri de volta ao mercadão com o coração disparado e a respiração entrecortada. Cheguei bem a tempo de ver as chamas devorarem meu ponto. Os bombeiros disseram que foi um curto-circuito, mas no fundo eu sabia que era o preço que estava pagando por minha ambição e ódio. Perdi tudo naquela noite. Fiquei só olhando para as cinzas do meu negócio, desesperado. Voltei a procurar Dona Cristina no mercado, na esperança de encontrar uma solução,
embora soubesse que estava brincando com forças que não compreendia completamente. Encontrei a mulher no ponto habitual, no escuro, e naquele ar que parecia segui-la onde quer que fosse. Seus olhos me estudaram enquanto eu me aproximava e um sorriso se formou em seu rosto. Eu estava esperando por você, disse, como se soubesse que eu voltaria. Preciso da sua ajuda novamente. Perdi tudo no incêndio, eu disse, parecendo um cachorro sem dono. Eu te avisei que tudo tem um preço. Você não pagou sua dívida e agora ela veio cobrar sua parte. Fiquei aterrorizado ao ouvir essas palavras e sabia que tinha que fazer algo para deter as coisas que me perseguiam. O que fazer? Perguntei praticamente suplicando. A senhora se aproximou e sussurrou. Ela não é algo que você pode ignorar. Deve cumprir com a promessa que fez. Se não puder pagar com bens materiais, deve fazê-lo com atos de fé e devoção. Só então, talvez ela pare. Ela explicou que eu deveria cumprir uma promessa de devoção e sacrifício. Deveria fazer uma peregrinação a um santuário distante, levando oferendas e realizando rituais específicos, tudo para apaziguar as forças que eu havia invocado. Era uma tarefa difícil e fugia de tudo que já fiz na minha vida, mas eu não tinha outra escolha. Aceitei, na esperança de que cumprir a promessa me libertaria das desgraças. Viajei por dias, enfrentando dificuldades e penúrias, levando muitas coisas como oferenda ao santuário que ela indicou. Realizei os rituais com devoção, seguindo à risca as instruções da mulher. Após cumprir todos os requisitos, senti uma espécie de alívio, como se um grande peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Voltei ao mercado esperando que as coisas melhorassem, que minha prosperidade voltasse e que eu pudesse começar de novo. Mas a realidade era bem diferente. Embora aquelas aparições tenham parado e eu não sentisse mais aquela presença constante me vigiando, meu negócio nunca voltou a ser o que era. A maioria dos meus clientes e minhas vendas nunca foram as mesmas. As vendas mal cobriam os custos e cada dia era uma luta para me manter. A prosperidade que tentei obter por meios ilícitos me custou caro e, embora tenha cumprido a promessa, nunca recuperei o que perdi. A senhora tinha razão. Tudo tem um preço e, às vezes, esse preço é alto demais. Agora, sempre que alguém fala sobre recorrer à feitiçaria para resolver seus problemas, eu advirto sobre os perigos. Conto minha história esperando que aprendam com meus erros. A vida me ensinou que não se pode brincar com forças sombrias sem pagar um preço e que as promessas feitas devem ser cumpridas ou as consequências serão devastadoras. Boa noite. Me chamo João Augusto. Tenho 54 anos e 20 deles dedicados a trabalhar em um cemitério no interior do estado de São Paulo. Eu comecei meus trabalhos lá apenas pintando os muros e fazendo algumas pequenas reformas. Mas o antigo vigia já era idoso e ele, vendo minha dedicação, indicou meu nome para tomar seu lugar. Com o passar dos anos, eu acabei vendo e ouvindo algumas histórias e comecei a saber muitas coisas que jamais imaginei que pudessem ser reais. São 4 vigias que trabalham no cemitério e, todos os meses, nós mudamos os horários. Em um mês, uma dupla trabalha ao dia e, no outro, trabalha à noite. A maioria das coisas que vi foram à noite, mas ao dia fatos estranhos também aconteciam por lá. Certa vez, uma família tinha vindo enterrar uma senhora já idosa, que há muitos meses lutava pela vida em um hospital. Eu já tinha sido avisado que a família chegaria por volta das 3 da tarde e deixei os portões abertos, caso alguém chegasse antes da hora prevista. Eu dei uma olhada pelo lado de fora e, quando voltei, tinha uma senhora sentada no banco que tem no corredor principal do cemitério. Como ela estava bem em frente aonde seria sepultada a senhora que logo chegaria, eu pensei ser um parente à espera do corpo chegar. Então, passei rápido por ela e falei, opa, boa tarde. Mas a senhora nem me olhou, só ficou de cabeça baixa e olhando na direção da gaveta que tinha sido aberta para receber o corpo que logo chegaria. O coveiro já tinha deixado tudo preparado e já fazia um cimento para lacrar a gaveta quando fosse a hora.
Nós começamos a conversar e ele também achou a senhora que estava ali sentada um tanto estranha, mas era normal, pois cada um reage à morte de uma forma. Quando a família chegou com o caixão, fizeram algumas orações e uma última homenagem. Estavam os filhos da falecida, todos juntos, e deram o último adeus antes de fechar a tampa do caixão. Depois de colocar a senhora na gaveta, o coveiro começou a fechar e uma das filhas da falecida entregou uma foto de sua mãe, protegida com vidro, para colar na tampa da gaveta. As pessoas já estavam indo embora e só os filhos ainda assistiam o coveiro lacrar a tampa com cimento. Só que uma coisa um pouco estranha aconteceu. Quando o coveiro viu a foto que a filha da falecida lhe tinha entregue, ele olhou rápido na direção do banco e ficou procurando por algo, mas logo colou e fechou a tampa. Eu reparei que ele tinha ficado nervoso com alguma coisa, mas esperei as pessoas irem embora para perguntar o que tinha acontecido. Eu e ele. Eu me aproximei e perguntei por que ele estava pálido e suando. Então ele falou: "Vai ali e olha a foto da falecida." Eu fui e olhei. Então, me subiu um arrepio na espinha e uma sensação de estar sendo observado, pois a foto que estava lá era da senhora que tinha visto sentada momentos antes. Até a mesma roupa da foto era da senhora que estava sentada. Nós tínhamos visto a falecida sentada, olhando para o próprio túmulo. Ela veio assistir ao próprio enterro e apenas eu e o coveiro tínhamos visto ela. Eu estava no mês que trabalhava à noite e tinha sido uma semana de muitos erros. Um desses foi de uma mulher que, há muitos anos, vivia de luto por seu marido que tinha morrido em um acidente de trânsito. Ela andava de preto por onde ia e, às vezes, até usava um véu cobrindo o rosto. Estava sempre na igreja aos domingos, mas infelizmente veio a falecer. Eu tinha acabado de fazer uma ronda e estava tomando um café quando vi um vulto passando entre os túmulos. Às vezes, alguns jovens entravam para pichar as lápides e o muro, e eu logo pensei que fosse isso. Então, peguei minha lanterna e fui atrás do engraçadinho. Eu andava falando entre as lápides que, se tivesse alguém, fosse embora. Eu não queria confusão e poderia ir em paz. Foi então que, dos túmulos, saiu aquela senhora toda de preto, com véu negro. Eu comecei a andar e abri o portão da frente, ficando meio assustado. Na frente do cemitério, tem uma pequena praça, e eu sentei no banco e fiquei lá olhando. Passei o resto daquela noite ali e só entrei quando o vigia do dia chegou. Você pode até me perguntar por que eu ainda continuei no emprego, mesmo vendo essas coisas, e eu respondo: preciso. Onde eu moro nunca teve tantos empregos e quem estava empregado cuidava e fazia de tudo para continuar assim. Mesmo passando medo, era meu emprego e eu precisava dele. A próxima história não aconteceu comigo, e sim com o vigia que ficava quando eu folgava. Era dia de finados e muitas famílias vieram visitar os parentes mortos e limpar tudo, levar flores e acender velas. O cemitério passava o dia bastante movimentado, mas já perto do cair da noite, todos se vão, deixando o cemitério cheio de flores e velas acesas. Quando foi no dia seguinte ao dia de finados, o vigia que tinha ficado aquela noite chegou na minha casa falando que trabalhar ali não dava mais para ele e que preferia viver de bicos do que ter que passar mais uma noite naquele lugar. Eu dei uma risada e perguntei o que ele tinha visto para estar daquela maneira. Então ele me contou: ontem, quando peguei meu turno, o cemitério estava cheio de velas acesas e aquele cheiro de flores por conta do dia de finados. Quando a noite chegou, muitas das velas ainda estavam acesas, mesmo com o vento. Eu estava fazendo minha ronda normal, como sempre foi, quando comecei a escutar alguém soprando. Sabe o som que faz quando alguém sopra velas? Era esse o som. Eu só vi as velas se apagando uma a uma e o som de sopro ficando cada vez mais alto à medida que se aproximava de mim. Foi quando vi uma sombra de um tipo de demônio que pulava de cova em cova, apagando as velas. Ele pulava de um lado para o outro e parecia se divertir enquanto apagava todas as velas que ainda estavam acesas. Eu fiquei sem ação, estava de pé, mas não sentia minhas pernas, tamanho medo que sentia ao ver aquilo. Quando a coisa apagou a última vela,
me olhou e saiu rastejando até sumir. Nunca mais boto meus pés ali. Um salário no fim do mês não vale mais que minha saúde mental ou física. O vigilante que viu a sombra pediu demissão naquele dia, mas não só ele, ou eu, víamos essas coisas. Todos que trabalham ou trabalharam ali tinham visto algo sem explicação. Agora, vocês devem estar se perguntando se eu ainda trabalho nesse cemitério e a resposta é sim, trabalho. Mas há muitos anos ninguém vê mais nada de estranho. Acho que eu meio que me acostumei ou o sobrenatural resolveu nos deixar em paz. Sabe quando você conhece alguém que parece ser perfeito? Foi assim que me senti quando conheci o Arthur. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento complicado e estava vulnerável, mas ele parecia a resposta para todas as minhas orações. Era carismático, atencioso e tinha aquele jeito de quem sabe o que quer da vida. No começo, eu pensei que tinha ganhado na loteria. A gente se conheceu num churrasco de amigos em comum. Ele não tirava os olhos de mim, e confesso que gostei disso. Era diferente. Ele me fazia sentir especial, como se eu fosse a única pessoa no mundo. Nos primeiros meses, ele me enchia de mensagens fofas, flores inesperadas e planos para o futuro. Quero construir algo sério com você, ele disse uma vez, e eu acreditei. Claro, tinha umas coisas meio estranhas, mas nada que eu achasse alarmante na época. Ele perguntava muito sobre meus amigos, queria saber com quem eu falava e fazia umas piadinhas sobre minhas roupas serem chamativas demais. Eu achava que era só ciúme bobo. Afinal, ele se preocupava comigo, né? Ou pelo menos era isso que eu queria acreditar. Com o tempo, as coisas começaram a mudar. Ele passou a ligar para mim o tempo todo, só para saber se estava tudo bem, ele dizia. No começo era fofo, depois virou sufocante. Se eu demorasse mais de 5 minutos para responder uma mensagem, ele ficava irritado. O que você está escondendo? Ele perguntava, com aquele olhar que fazia meu estômago revirar. Ele me convenceu a compartilhar minha localização no celular. Disse que era só para ele ficar tranquilo caso algo acontecesse. Achei meio estranho, mas concordei porque não queria brigar. Mas aí começou a piorar. Ele começou a aparecer de surpresa onde eu estava, como se estivesse coincidentemente passando por ali. No fundo, eu sabia que não era coincidência. Os dias passaram e eu comecei a me sentir observada o tempo todo. Arthur sempre sabia onde eu estava, quem eu tinha visto e até o que eu tinha dito. Ele começou a reclamar das minhas amizades, dizendo que algumas pessoas não eram confiáveis. Tô te protegendo, ele dizia. Só que eu não me sentia protegida. Eu me sentia presa. Não demorou muito para que minhas amizades começassem a desaparecer. Arthur tinha uma habilidade quase hipnótica de me convencer de que algumas pessoas não gostavam de mim de verdade. Esse seu amigo Igor só quer te usar. Você é ingênua demais, Marcela, ele dizia. No começo, eu argumentava. Você tá exagerando, Arthur. O Igor é meu amigo há anos. Mas ele sempre encontrava uma maneira de me fazer duvidar. Quando dei por mim, já tinha me afastado de quase todo mundo. Minhas saídas com amigas viraram motivo de briga. Uma vez, ele apareceu no bar onde eu estava, do nada, e ficou sentado no canto, me encarando, como se eu estivesse cometendo um crime. Depois disso, parei de sair. Era mais fácil evitar o conflito do que aguentar a tensão. Minha família também começou a reparar. Minha mãe perguntou, numa visita, por que eu não aparecia mais com a frequência de antes. Eu inventei desculpas, disse que estava ocupada. Mas a verdade era que Arthur não gostava que eu passasse muito tempo com eles. Eles te tratam como se você fosse uma criança. Você não precisa deles, você tem a mim, ele dizia. Eu sabia que algo estava errado. Sentia isso em cada célula do meu corpo,
mas toda vez que tentava reagir ou me impor, ele me fazia sentir culpada. Eu faço tudo por você, Marcela, e é assim que você retribui? Aquilo me esmagava. Eu me sentia pequena, como se fosse ingrata por questioná-lo. O controle de Arthur começou a ganhar outras proporções. Ele não só monitorava meus horários e meus amigos, como começou a controlar minha aparência e até o que eu comia. Você vai usar isso? Querendo chamar a atenção de quem? Ele dizia com uma risada que tinha um fundo de ameaça. Eu tentava argumentar, mas cada vez que cedia, me sentia menos eu. As coisas ficaram mais pesadas quando as brigas passaram do verbal para o físico. Ele começou a me beliscar quando estava bravo, dizendo que era só brincadeira, mas os beliscões eram fortes o suficiente para deixar marcas. Uma vez, ele me empurrou durante uma discussão e eu caí no sofá. Eu o encarei, esperando um pedido de desculpas, mas ele só riu e disse: "Você é muito dramática." O ápice foi quando descobri que ele tinha instalado câmeras em casa. Câmeras! Ele não me pediu permissão, só apareceu com elas instaladas, dizendo que era para nossa segurança. Eu me senti invadida de um jeito que nem consigo descrever. Quando questionei, ele explodiu: "Se você não está fazendo nada errado, não tem por que se preocupar, né?" Eu me senti paralisada, sem saber como reagir. Foi aí que percebi que não estava mais vivendo minha vida. Eu estava vivendo a vida que ele queria que eu tivesse. Mas ainda assim, eu não conseguia sair. Tinha medo do que ele poderia fazer. E, pior, tinha medo de que ninguém acreditasse em mim. Tudo explodiu numa noite que parecia ser como qualquer outra. Estávamos discutindo porque eu queria visitar minha mãe no fim de semana. Arthur, como sempre, achou um jeito de transformar isso em um ataque contra ele. "Você sempre coloca todo mundo acima de mim, Marcela. É melhor você ir logo de uma vez e não voltar", ele disse, furioso. Eu sabia que discutir só pioraria as coisas, então fiquei em silêncio, tentando acalmá-lo. Mas dessa vez, ele não parou. Ele me olhou com um desprezo que eu nunca tinha visto antes e disse: "Acabou. Arruma suas coisas e sai da minha casa agora." Achei que fosse mais um teste, uma forma de me manipular, mas o tom dele era definitivo. "Você me ouviu. Vai embora." Eu implorei para ficar. "Arthur, por favor, vamos conversar. Eu não tenho para onde ir agora." Mas ele não quis saber. "Não me interessa." Ele pegou minha mala, jogou algumas roupas dentro e praticamente me empurrou para fora. O frio daquela noite era nada comparado ao vazio que eu sentia. Não era só o fim de um relacionamento, era o fim de tudo que eu achava que sabia sobre mim mesma. Peguei meu celular e liguei para uma amiga, Carol. Ela me recebeu sem questionar, mas eu podia sentir a preocupação dela nos olhos. Quando desabei no sofá da casa dela, percebi que, apesar de tudo, um pequeno alívio estava nascendo. Eu não tinha mais que andar na ponta dos pés dentro da casa dele. Mas o medo não me deixava. Eu sabia que aquilo não era o fim. Nos meses seguintes, tentei reconstruir minha vida. Consegui alugar um pequeno apartamento e voltei ao trabalho com a ajuda de Carol. Mas Arthur não desapareceu. Pelo contrário, ele parecia estar em todos os lugares. Às vezes, eu o via estacionado do outro lado da rua, olhando fixamente para a janela do meu escritório. Outras vezes, ele aparecia por acaso em lugares que eu frequentava. Ele nunca me abordava diretamente, mas a presença dele era sufocante. Comecei a receber mensagens anônimas no celular. "Você acha que pode fugir de mim?" dizia uma delas. "Ninguém te conhece como eu", dizia outra. Eu sabia que era ele, mas não tinha como provar. Troquei de número, mas as mensagens continuavam. Era como se ele sempre soubesse onde eu estava, o que eu fazia. O medo começou a consumir minha vida. Eu não conseguia dormir direito,
e qualquer barulho me fazia pular. Uma noite, tive certeza de que ele estava me seguindo até em casa. Acelerando o passo, entrei no prédio e tranquei a porta com as mãos tremendo. Era como se eu estivesse vivendo um pesadelo do qual não conseguia acordar. Foi só então que percebi que Arthur não ia parar. Ele não aceitava que eu tinha saído do controle dele, e isso o deixava ainda mais perigoso. Eu sabia que precisava fazer alguma coisa antes que fosse tarde demais. Mas nunca imaginei que o pior ainda estava por vir. Eu nunca vou esquecer aquela noite. Era uma sexta-feira, e eu estava saindo do trabalho mais tarde do que o normal. O estacionamento estava quase vazio, e só o barulho dos meus passos ecoava no silêncio. Foi quando senti aquela presença. Meu coração começou a acelerar, e o suor frio escorreu pelas minhas costas. Olhei por cima do ombro, mas não vi ninguém. Tentei me convencer de que era só paranoia, mas eu sabia que não era. Acelerei o passo em direção ao carro, com as chaves na mão, pronta para entrar e sair dali o mais rápido possível. Foi quando ele apareceu. Arthur surgiu das sombras com um sorriso perturbador no rosto e algo brilhando em sua mão, uma faca. Você achou mesmo que ia fugir de mim? Ele disse com a voz cheia de ódio. Meu corpo congelou, como se todo o ar tivesse sido sugado do meu peito. Arthur, por favor, vá embora, consegui dizer, tentando parecer mais calma do que estava. Mas ele não parou. Avançou em minha direção, gritando coisas que nem consegui processar, porque minha mente só pensava em uma coisa: sobreviver. Quando ele tentou me atacar, algo inesperado aconteceu. Um homem que estava passando ouviu os gritos e correu até nós. Ele empurrou Arthur, derrubando-o no chão. Os dois lutaram por alguns segundos que pareceram uma eternidade, até que Arthur largou a faca e saiu correndo. Eu fiquei ali, paralisada, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O homem que me ajudou chamou a polícia, e eu finalmente me permiti chorar. Era como se toda a dor, o medo e a tensão dos últimos meses tivessem explodido de uma vez só. Mas no fundo, eu sabia que aquilo ainda não era o fim. No dia seguinte, fui à delegacia e prestei queixa contra Arthur. Eu contei tudo, desde o início da relação até o ataque no estacionamento. Levei provas das mensagens que ele tinha me enviado e pedi uma ordem de restrição. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava recuperando o controle da minha vida. Arthur foi preso alguns dias depois. Quando recebi a notícia, não sabia como reagir. Por um lado, me senti aliviada. Por outro, as cicatrizes emocionais ainda estavam lá, e eu sabia que levaria tempo para me curar completamente. Mas naquele momento, eu decidi que não ia mais deixar o medo definir minha vida. Com o tempo, as coisas começaram a melhorar. Retomei contato com minha família e amigos, reconstruí minha rotina e, mais importante, recuperei minha identidade. Conheci alguém, um homem gentil e respeitador, que me ajudou a enxergar que o amor não precisa doer. Estamos noivos agora, e cada dia é uma prova de que existe vida depois do trauma. Hoje, quando olho para trás, sinto orgulho de mim mesma. Eu sobrevivi. E se tem algo que quero que as pessoas aprendam com a minha história, é que ninguém merece viver com medo. Sempre existe uma saída, mesmo quando parece impossível. Términos são difíceis, mesmo quando você sabe que é o melhor a se fazer. Eu estava tentando depois de terminar com meu namorado de 2 anos e meio. Não quero entrar em detalhes. Não foi algo bagunçado ou dramático, apenas não éramos mais certos um para o outro, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Alguns dias parecia que tudo me lembrava a ele. Eu estava me forçando a manter-o sem contato, dizendo a mim mesma que era o jeito mais saudável de seguirmos em frente, mas era difícil, muito difícil. Uma das coisas de que mais sentia falta era jogar CCA com ele.
Era o nosso hobby. Eu sou uma jogadora razoavelmente boa, definitivamente melhor que a média, mas meu ex era incrível. Nos dias bons, ele fazia jogadas de efeito como se fosse nada. Nós dois tínhamos mesas de sinuca em casa, mas obviamente, somos jovens e ficar em casa todas as noites não era exatamente o que fazíamos. Quando saíamos, sempre fazíamos questão de ir a um lugar que tivesse mesas de sinuca, geralmente bares. Odiável, geralmente atraindo um público mais velho, bares simples com mesas velhas e desgastadas e pisos meio grudentos eram o nosso lugar favorito, obviamente, não para esperar encontrar uma mesa em condições perfeitas em qualquer bar. Mas esses bares simples eram definitivamente melhores do que os barulhentos bares de jovens. Costumávamos ser os mais novos nesses lugares, mas não nos importávamos. Naquela fase do relacionamento, já estávamos um pouco cansados da típica mentalidade de ficar bêbado toda a noite. Além disso, mesmo sendo meio tímida, meu ex era super carismático e se dava bem com qualquer pessoa. O fato de não sermos iniciantes no jogo também ajudava. Algumas semanas atrás, senti uma saudade maior que o normal dessa parte da minha vida. Era uma quarta-feira qualquer, então nenhum dos meus amigos estava disponível. Não queria ficar em casa me sentindo para baixo, então decidi ir a um dos bares que costumávamos frequentar. Disse a mim mesma que não era por nostalgia, que eu só precisava sair. Acredite, eu não sou o tipo de pessoa, nem costumo ter confiança para sair sozinha, mas naquela noite estava me sentindo de um jeito diferente. O bar estava exatamente como eu me lembrava, iluminação fraca, bancos gastos e uma jukebox no canto. A familiaridade era reconfortante, mas também doía. As memórias voltaram com tudo, e eu quase dei meia volta e fui embora, mas me forcei a ficar. Depois de pegar algumas bebidas, me aproximei de uma das mesas de sinuca e comecei a passar giz no taco. Não tinha certeza do que planejava fazer ali. Jogar sozinha era um pouco estranho. Por sorte, minha dúvida foi respondida quando um cara se aproximou. Ele devia ter uns 20 e poucos anos, sendo a única pessoa no bar perto da minha idade. Ele encostou na mesa e perguntou se eu estava afim de uma partida. Eu assenti e disse para ele preparar a mesa. Ele colocou umas moedas na mesa e começou a arrumar as bolas. Ri para mim mesma quando ele fez errado, mas não disse nada. Jogamos algumas rodadas e comecei a relaxar. Ele não era ruim, mas também não era tão bom quanto meu ex. Mesmo assim, eu não peguei leve com ele. Ganhei todas as partidas. Conversamos enquanto jogávamos e ele até me ofereceu algumas bebidas. Ele era amigável o suficiente, mas logo ficou claro que ele não era muito inteligente. Ainda assim, não me importei. Era bom apenas jogar, conversar e não pensar demais. Pelo menos por uma vez, estava me divertindo. E depois da última rodada, a pergunta me pegou de surpresa, mas acho que não deveria ter ficado tão chocada assim. Fiquei paralisada por um segundo antes de balançar a cabeça. Tentei deixar a recusa leve, dizendo que ele precisaria de um segundo encontro para isso. Na verdade, precisaria de bem mais encontros. Aparentemente, eu não fui muito bem em recusar. Ele literalmente começou a me olhar com raiva. Eu não estava preparada para o que aconteceu em seguida. Ele disse: "Você está falando sério?" Ele segurou meu pulso, dizendo algo sobre gastar todo aquele dinheiro com as bebidas. Antes que eu pudesse responder, ele arrancou minha bolsa também. Eu nunca tinha estado em uma situação como aquela, então, em vez de gritar ou lutar, congelei. Mesmo estando em um lugar público, eu estava apavorada. Felizmente, 2 senhores no bar perceberam o que estava acontecendo e intervieram. Honestamente, não sei o que eu teria feito se eles não tivessem ajudado. Um deles disse ao cara para me soltar. Ele me encarou, murmurou algo e jogou minha bolsa de volta na mesa antes de sair furioso do bar. Meu coração estava disparado, e eu agradeci imensamente aqueles homens por terem me ajudado. Para mim, já era o suficiente.
Chamei um Uber e saí do bar, ainda meio chocada e tentando processar o que havia acabado de acontecer. Decidi fechar os olhos no Uber e eu devo ter adormecido, porque a próxima coisa de que me lembro é do motorista me acordando gentilmente. Estávamos estacionados do outro lado da rua da minha casa. Agradeci a ele, saí do carro e comecei a caminhar em direção à porta enquanto procurava minhas chaves na bolsa. Resolvi checar meu celular pela primeira vez desde que saí do bar. Foi quando eu vi aquela notificação horrível: AirTag encontrado se movendo com você. Eu quase deixei o celular cair ao saber que estava com um rastreador. Minhas mãos começaram a tremer enquanto eu revirava minha bolsa, jogando de lado minha carteira e maquiagem, até que meus dedos tocaram algo. Puxei e fiquei incrédula. Havia literalmente um AirTag na minha bolsa. Uma onda de pânico tomou conta de mim, muito pior do que a que eu tinha sentido antes. Eu ainda estava parada no meio da rua, então joguei o dispositivo no chão e pisei nele várias vezes até ter certeza de que estava quebrado. Olhei ao redor desesperadamente, mas a rua estava completamente vazia. Quem tivesse colocado aquele rastreador provavelmente foi o cara do bar. Sabia exatamente onde eu estava. Talvez não a casa exata, mas a rua, com certeza. As casas na minha rua são grandes e bem espaçadas, então ele certamente poderia restringir a localização. Peguei minha bolsa e corri para dentro, lutando com a fechadura antes de finalmente conseguir entrar. Bati a porta atrás de mim e a tranquei, com o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Eu estava segura, mas não conseguia parar de tremer. Fui para o meu quarto me perguntando como tinha me metido naquela situação. Normalmente, estou dormindo às 10 da noite e apago por 9 ou 10 horas, mas naquela noite não havia a menor chance de eu conseguir dormir. Olhei pela janela do meu quarto, pensando que talvez as árvores me acalmassem. Enquanto olhava distraída, notei um carro velho passando lentamente pela minha casa. Nada muito incomum, mas era meio tarde para carros estarem dirigindo em uma rua que não leva a lugar nenhum. Então, ele voltou na direção oposta, e eu soube que algo estava errado. Ele passou ainda mais devagar na segunda vez, como se o motorista estivesse examinando as casas. Eu não queria aceitar a realidade da situação, mas quando ele passou uma terceira vez, soube que era ele, tinha que ser ele. Ele estava tentando encontrar minha casa. Na próxima vez que o carro passou, a janela do lado do motorista estava meio aberta. Eu queria chamar a polícia, mas não queria que aquele cara soubesse que estava na área certa. Eu sei que isso não faz sentido, mas eu estava tão assustada que não conseguia pensar direito. Na vez seguinte, o carro passou com a mão do motorista pendurada para fora da janela, segurando algo. Parecia uma faca. Então, em vez de passar direto, o carro parou no meio da rua, bem em frente à minha casa. Eu me abaixei, com o coração disparado novamente. Fiquei ali, agachada, abaixo da janela, apavorada demais para me mexer. Quando finalmente olhei novamente, o carro tinha ido embora. Esperei pelo que pareceram horas, mas ele não voltou. Na manhã seguinte, contei tudo aos meus pais. Meu pai me repreendeu por não ter chamado a polícia, mas eu disse que estava muito assustada para fazer isso. Não vi o carro desde então talvez o pesadelo tenha acabado. Eu não tenho a vida mais emocionante, mas é confortável. Tenho 40 anos, sou solteiro e sem filhos. Algumas pessoas podem achar isso deprimente, mas honestamente, eu não me importo. Tenho um emprego estável, uma casa decente e não devo satisfações a ninguém além de mim mesmo. Trabalho como bartender em um bar de luxo na cobertura de um prédio em uma cidade vizinha, atendendo a um tipo de clientela que acha que bares comuns estão abaixo deles. Não vivo em nenhum nível próximo a esse luxo. Minha casa está em um bairro feio, a cerca de 20 minutos de distância, mas trabalhar lá tem suas vantagens. As gorjetas são incríveis,
As pessoas daquela área não hesitam em gastar dinheiro, e o público rotativo mantém as coisas interessantes. Como o bar é sofisticado, não temos os típicos frequentadores regulares que você encontra em bares simples. Gosto disso. Talvez seja só eu, mas gosto de me manter reservado. Provavelmente devo mencionar que meu nome é Manuel. Isso será importante mais tarde. Era uma noite de sexta-feira, nossa noite mais movimentada. O lugar estava completamente lotado, como de costume, com grupos de amigos brindando, casais em encontros e algumas pessoas que provavelmente entraram apenas para se sentir importantes. Sempre gosto de jogar um jogo mental com meus clientes. Tento descrever fingindo ser algo que não são. Você pode dizer muito sobre as pessoas pela forma como elas pedem uma bebida. Aqueles que pedem coquetéis complicados geralmente estão tentando impressionar alguém. Aqueles que pedem uísque puro tiveram um dia difícil. Eu estava de olho em um casal no final do bar, que estava terminando suas últimas taças de vinho. Pois sempre é melhor oferecer uma recarga antes que eles te chamem. Eu estava no meu ritmo, misturando drinks e conversando com os clientes, quando notei alguém entrar que definitivamente parecia fora de lugar. Eu percebi o cara imediatamente. Ele estava rangendo os dentes e franzindo o senho, como se estivesse furioso. Ele tinha cabelo preto que não estava penteado e estava como um ninho de pássaro na testa. Ele estava vestindo um moletom preto simples e uma jaqueta de couro desbotada que parecia não ter sido limpa há anos. Havia manchas por toda parte, mas nada disso era tão perturbador quanto o rosto dele. Como eu disse, ele parecia muito irritado. Ele foi direto para o bar, mas não se sentou. Ele apenas ficou lá me encarando. Eu me perguntei como ele havia passado pelo porteiro no saguão. Eu limpei a garganta e perguntei se ele gostaria de beber algo, tentando manter meu tom neutro, apesar da vibração estranha que ele estava passando. Ele não respondeu imediatamente, o que era estranho. Ele apenas continuou me encarando como se estivesse se preparando para atacar. Finalmente, ele murmurou que queria um shot duplo de Jager. Eu assenti, peguei um copo e servi. Jager não é uma bebida que servimos com frequência aqui. A maioria dos clientes provavelmente pede algo de qualidade um pouco superior, mas se alguém quer Jager, não vou questionar o gosto dele. Coloquei o copo na frente dele e fui atender alguns outros clientes. Quando voltei para cobrar, ele jogou o dinheiro amassado no balcão. Isso também me surpreendeu. Quase ninguém paga em dinheiro aqui. Porém, não era meu lugar para julgar. O cara não disse nada enquanto eu cobrava, e eu estava pronto para seguir em frente quando ele falou de novo. Eu ainda lembro exatamente o que ele disse. Eu sabia que te encontraria aqui, Manuel. Eu congelei e meus olhos se fixaram nos dele enquanto eu tentava processar o que ele acabará de dizer. Coloquei o copo que estava na minha mão no balcão e exigi saber como ele sabia meu nome. Eu não queria fazer uma cena, então mantive minha voz baixa, mas esperava que ele entendesse o quão sério eu estava. Ele não respondeu à minha pergunta, apenas me encarou. Finalmente, ele disse, eu sei o que você fez. Antes que eu pudesse perguntar o que ele quis dizer, ele se virou e caminhou em direção aos elevadores. Eu queria gritar algo ou correr atrás dele, mas decidi não fazer isso. Eu estava no trabalho e não podia simplesmente negligenciar meu serviço. Em vez disso, apenas fiquei lá por um momento, completamente atordoado. Eu estava honestamente muito confuso, pois não o reconheci nem um pouco. Não consegui pensar em nada que eu tivesse feito que justificasse uma declaração tão estranha. Não sou santo, mas também não ando por aí fazendo inimigos. Isso me deixou de mau humor pelo resto da noite. Quando meu turno finalmente acabou, dirigi para casa, mas não conseguia parar de pensar no que havia acontecido mais cedo. Revirei minha cabeça em busca de literalmente qualquer explicação que fizesse sentido, mas não consegui pensar em nenhuma. Quando finalmente fui dormir, ainda estava relativamente perturbado com tudo aquilo.
Em algum momento, no meio da noite, acordei aleatoriamente. Eu não tinha certeza do que me acordou, já que não precisava ir ao banheiro e geralmente sou do tipo que dorme a noite toda. Não ouvi nada, mas algo parecia errado. Sem me mexer, mantive os olhos abertos esperando que se ajustassem à escuridão. Depois de cerca de 1 minuto, vi algo que me deu uma descarga de adrenalina de medo. Havia uma mancha escura no canto do meu quarto, perto da porta. Estava apenas parado lá, mas eu tinha 100% de certeza de que era algo que não pertencia ao meu quarto. Senti meu coração começar a acelerar, mas me forcei a ficar imóvel, fingindo ainda estar dormindo. Alguém está no meu quarto. Repeti esse pensamento para mim mesmo umas 6 vezes antes de realmente processá-lo. Eu sabia que precisava fazer algo. Contei para mim mesmo silenciosamente até 3, e em um movimento rápido, saltei da cama, gritando como um louco. Eu estava preparado para uma briga, mas a pessoa não veio em minha direção. Em vez disso, ele correu para a porta. Enquanto ele se movia, ouvi algo cair no chão. Corri atrás dele pela casa, mas, quando cheguei à porta da frente, ela estava escancarada e quem quer que estivesse no meu quarto havia sumido. Eu queria correr para o jardim para procurá-lo, mas estava preocupado que eu estivesse caminhando diretamente para uma armadilha. Em vez disso, tomei o que ainda acho que foi a decisão mais sensata e fechei a porta com força e a tranquei. Voltei ao meu quarto, acendi a luz e congelei. No canto do quarto, havia uma faca simplesmente jogada no chão. Era uma das minhas, retirada da cozinha. Me senti mal. Quem quer que eu tivesse acabado de perseguir estava planejando, possivelmente, me matar. Chamei a polícia logo depois disso, e eles rapidamente chegaram e vasculharam minha casa e meu quintal, mas como de lei, não encontraram nada. Dei uma descrição do cara do bar e a polícia obteve as imagens de vídeo, mas ainda não conseguiram encontrá-lo. O que mais me assusta é que sei com certeza que tranquei todas as portas naquela noite. Nenhuma das janelas estava quebrada ou destrancada e não havia sinais de arrombamento. Até hoje, ainda não tenho ideia de como ele entrou. Não o vi desde então, mas estaria mentindo se dissesse que não penso nesse encontro.